E naquele texto ele pediu para que as crianças fizessem um desenho específico relacionado àquele desenho e trouxesse algumas aplicações na linguagem das crianças. Então, nesse momento, a irmã Cassiara vai entregar uma folha para cada uma das crianças. E o texto que nós vamos ler já foi lido pelo irmão Pedro, que fala sobre a tempestade que Jesus está no barco com os discípulos. Então, a missão que vai ser dada para as crianças é a seguinte: vocês vão desenhar um barco. Não se importem se vocês têm maestria ou não para desenhar. Desenhem da forma que vocês quiserem e puderem. E tentem imaginar nesse desenho uma tempestade. E aí você vai tentar desenhar Jesus Cristo nesse barco com os seus discípulos. E no final, após fazer esse desenho, você vai tentar imaginar na sua cabecinha, dizer quem é Jesus para você. Tá bom? Deu para compreender? As crianças, eu não sei até que idade é considerado criança, eu não sei. Temos 25. Entendeu? A irmã Cassiara vai entregar essa folha para cada uma das crianças com lápis, não sei se tem lápis de cor. Considerando a idade de uma folha também. E aí, desde já, eu peço que vocês abram em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Ele foi lido, nós vamos só reforçar para tentar expor no temor a Cristo nesta noite. Deu para compreender, as crianças, deu para compreender? Vocês vão desenhar um barco em alto mar e uma tempestade. Imagine muito vento e eles em apuro, com medo de morrerem. E Jesus Cristo está nesse barco com os discípulos. E depois vocês vão pensar direitinho e vão responder: quem é Jesus para mim? Ok? Agora, para os demais irmãos que aqui se encontram presentes, uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo continue superabundando em cada um dos nossos corações. Ok? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Soberano Deus e eterno Pai, aplique o entendimento correto nessa exposição da palavra em nossos corações, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado e nós sejamos diminuídos, que haja edificação, crescimento, avivamento em nossos corações, que os nossos corações ardam nesta noite pela Tua palavra, e que cada verdade a ser extraída aqui, que o Teu Espírito aplique de maneira gloriosa em nossos corações. Em nome de Jesus, que possamos nos concentrar e nos atentar à voz do Senhor, à voz do bom pastor, e sermos guiados por ela durante toda esta semana no nosso cotidiano. É o que nós oramos e por que te agradecemos em nome de Jesus. Nesta noite eu quero tratar com a amada igreja sobre a pedagogia do reino de Deus. Mas antes de nós adentrarmos propriamente ao texto que foi lido, precisamos falar um pouco da sua autoria.
que foi Marcos, que na verdade Marcos é um sobrenome, mas é o João Marcos, que a gente percebe que ele é filho de uma Maria, que está registrado lá em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso e Deus envia um anjo e que de forma miraculosa o retira daquela prisão. Ele vai justamente ser direcionado para a casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, que segundo a tradição provavelmente foi o autor deste evangelho. Existia um discípulo de João chamado Papias, e que há relatos, segundo esse pai da igreja, de que ele ouviu que o apóstolo João havia comentado de que Marcos foi o intérprete de Pedro e que ele havia recebido de Pedro tradições referentes aos ensinos e às obras de Cristo. Não necessariamente em ordens subsequentes, porém sem alteração. É interessante que Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 13, quando ele diz aquele que está em Babilônia, ele está finalizando a sua primeira carta, aí ele cita alguns nomes, aí ele diz, ele está enviando saudações, e ele diz, e o meu filho Marcos. Eu acho aquilo tão lindo. Provavelmente esse João Marcos, a qual escreve esse evangelho, é filho na fé do apóstolo Pedro, aonde na casa da mãe dele era um ponte de encontro de grandes ícones levantados e chamados por Deus aqui na terra. Nós observamos também a partir de Atos capítulo 12, em Atos capítulo 13, que Barnabé e Paulo leva ele como auxiliar. Em algumas versões, na nova versão internacional, fala que ele era um auxiliar de Barnabé e Paulo. E no capítulo 13, eles seguem na primeira viagem missionária. Porém, há um relato que vai desaguar em uma divergência entre o apóstolo, entre Barnabé e o apóstolo Paulo. A Bíblia não se preocupa em dar as razões por que o João Marcos deixa-os no meio da viagem e retorna para Jerusalém. Isso, mais lá na frente, no início da segunda viagem missionária, rola uma espécie de um fight, de uma divergência. Isso eu acho bonito na revelação bíblica, que Deus não se preocupa em trazer as deficiências da igreja, mostrando de que, independente de quem seja que foi levantado por Deus aqui na terra, ainda assim são carentes e necessitados da graça de Deus por serem deficientes em algum momento das suas caminhadas de vida cristã. Ele era primo de Barnabé. E aí, quando na segunda viagem missionária, Barnabé, que era primo de João Marcos, isso está relatado lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10, a gente fica observando que talvez rolou um pouco do sangue ali por ser primo, querer defender o primo. Sempre o sangue quer falar um pouquinho mais alto. O texto não trabalha essa questão. Eu aqui estou trazendo essa inferência aqui no texto. Paulo não aceitou mais ele de volta. E aí aquilo ali me serviu até de consolo, porque se o apóstolo Paulo, que era muito mais cheio do Espírito de Deus, teve esses momentos de fraquezas, de deficiências, de divergências, e imagine eu, uma pessoa que não chegou a um terço dessa caminhada. Isso acaba nos confortando e nos encorajando ao mesmo tempo. E isso pode trazer também para cada um dos ouvintes nesta noite. Mas é interessante que houve essa divergência. Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo com Silas. Tomaram direções diferenciadas por causa dessa desistência sem nenhuma explicação plausível de João Marcos, registrado em Atos capítulo 13. Mas é interessante que enquanto Paulo escreve a carta aos Colossenses, lá no capítulo 4, quem era que estava com Paulo na prisão?
João Marcos. Tudo indica que houve uma reconciliação. O poder reconciliador de Deus revelado nesse texto. E quando Paulo escreve a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer, olha, Demas me abandonou porque amou o presente século. Só Lucas está comigo. Quando tu vieres, traga-me Marcos, ó Timóteo, porque ele me é útil no ministério. Olha que interessante. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque não tem aquele ditado que diz que o mundo dá voltas. E o mundo está dando voltas aqui, literalmente, nessa viagem que nós estamos fazendo, nessas questões introdutórias, para entendermos um pouco o que Jesus estava tratando em Marcos 4, do versículo 35 ao 41. Quando e onde foi escrito? Provavelmente na década de 60 depois de Cristo, em Roma, segundo a tradição. Ele escreve para uma maioria de cristãos não judia, e que tinha como alguns objetivos fortalecer a fé e encorajar aqueles irmãos que ali se encontravam, apresentar um material, um documento numa sociedade que valorizava o poder, a força e o controle, que era Roma, por meio dos seus Césares e por meio do exército, aonde ele vai apresentar agora o servo sofredor, aquele Cristo crucificado. E é interessante que para nós compreendermos esse texto lido, nós precisamos compreender Marcos 1:1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual era a ênfase maior de Marcos neste Evangelho? Apresentar quem é Jesus Cristo. Por isso que eu pedi para as crianças desenhar essa imagem do barco, da tempestade, Jesus no barco, os discípulos, e responderem para elas quem é Jesus para elas. Porque isso é importante, não basta apenas ser um bom frequentador de uma igreja, se não compreendermos de fato quem é Jesus Cristo, da maneira como ele se revela nas Sagradas Escrituras. Então nós observamos que ele tinha como esses objetivos mostrar que esse Cristo crucificado, o servo sofredor, era o Filho de Deus. Testificar que Jesus era o Messias, era o cumprimento prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Mas é interessante que esse Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho da ação. Percebam que em relação ao Evangelho de Mateus, ele dá uma maior ênfase nas ações, nos feitos, na operosidade de Jesus, do que nos discursos, embora tenha em alguns momentos. Enquanto Mateus, ele dá uma ênfase maior nessa outra questão por causa da diferença de público entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Então nós observamos que por meio de parábolas, Jesus aqui, no texto lido, ele está revelando o mistério do reino de Deus que está sendo inaugurado com a sua entrada no mundo, com o seu autoesvaziamento, onde ele deixa o seu trono de glória e agora entra no tempo do espaço, o infinito entra no tempo e no espaço de forma humana, a sua encarnação. E o que seria uma parábola? A parábola nada mais é do que a colocação de algo ao lado de uma outra coisa, a fim de haver uma comparação. Nesses últimos domingos, nós usamos muita figura de linguagem de comparação, símiles, metáfora, e parábola também, em um certo sentido, tem essa ideia de colocar algo ao lado de outra coisa, a fim de comparação, para trazer verdades espirituais e eternas na revelação bíblica. As parábolas que o Marcos ele está usando aqui, para nós entendermos o texto que foi lido, nós temos que entender o que está acontecendo em todo o capítulo 4. Ele está agora usando 4 parábolas que envolvem a palavra, que é apresentada por meio da parábola do semeador, da parábola da candeia, da parábola da semente, da parábola do grão de mostarda.
Na parábola do semeador, nós vamos observar que ele vai estar mostrando alguns tipos de corações e como essa semente ela age em terrenos diferenciados que representam alguns corações, como, por exemplo, corações endurecidos, corações superficiais, corações que estão ocupados, divididos entre uma coisa e outra, entre o próprio Cristo e outras coisas como prioridades, e corações frutíferos. A grande questão é que nessas 4 parábolas, Jesus ele muda a figura para nos transmitir uma só verdade, uma só realidade. O estabelecimento do reino de Deus e a manifestação do coração dos ouvintes. Nesse mesmo capítulo, ele vai dar ênfase ao ouvir. No versículo 13 ele diz, ouça. E lá no versículo 23 do capítulo 4 ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque a fé genuína vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Então, nós precisamos nos atentar a essa ênfase que ele dá ao ouvir. Jesus ele está mostrando também os feitos e as obras de Jesus quando ele fala da candeia, que ela tem que ser colocada em lugar para ser vista e não para ser escondida. E isso é interessante que ele está fazendo um link com o capítulo 3, onde ele é acusado pelos líderes religiosos de o príncipe dos demônios, ou Beelzebu, que ele expulsa os demônios por Beelzebu. E esses líderes religiosos, eles estavam escondendo essa candeia por meio de uma religiosidade humana e ao mesmo tempo hipócrita. Então Jesus está dizendo, na mesma medida, nessa expressão da candeia, na mesma medida que vocês medem, vocês serão medidos. Então nós observamos aqui que traz a ideia de que para alguns, dependendo aonde essa semente vai cair, trará condenação ou justificação. É interessante que quando ele usa a parábola da semente, ele fala de um agricultor que sai, lança a semente, acorda e dorme, e ela cresce. Nos trazendo a ideia de que o reino de Deus não é pela força e não pela coação. A igreja, ela é um grupo de pessoas voluntárias e que adoram a Deus porque foram alcançadas pelo Espírito de Cristo e que compreenderam as suas condições e que se renderam a esse Senhor, a esse Salvador. E o que nos faz estarmos aqui é a mais pura gratidão e voluntariedade das nossas almas. Então nós observamos que o reino de Deus, ele cresce, não é pela força e não é pela violência. E isso deve alegrar o coração da igreja em saber que nós evangelizamos por obediência a Cristo, mas quem tem o poder de dar o crescimento é o Senhor, o dono desse reino, o governante desse reino, ao qual nós somos os seus súditos. Embora nós não sabemos como isso aconteça, a ideia dessa parábola da semente é mostrar que a palavra que representa aqui pela semente tem um poder gerador de vida e de dar crescimento constante e seguro, sem nos preocuparmos, como fala a ideia daquele que lança a semente e vai dormir tranquilamente. Que não necessariamente nós não temos o poder de proporcionar crescimento do reino. Algumas pessoas acham que pode manipular ou dar algum tipo de ajuda para o crescimento do reino. Nesse sentido, o que nós podemos fazer é orar e evangelizar, mas quem tem o poder para gerar vida e dar o crescimento é o dono da seara. É o dono da seara. Paulo vai falar isso no capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, que uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Somente Deus, tudo provém dele, inclusive o crescimento do seu próprio reino.
e ele finaliza, antes de Jesus levar os discípulos para experimentar algo, uma adrenalina a mais, ele fala da parábola do grão da mostarda, que é a menor semente que era utilizada na época, mostrando a insignificância de como foi inaugurado o reino de Deus numa manjedoura. De que agora, nesse contexto aqui, está sendo revelado a 12 homens que ainda não estão compreendendo muito bem quem é Jesus, que ainda estão céticos e incrédulos em relação à natureza, à identidade acerca da pessoa e da missão do próprio Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que nós precisamos compreender. Mas é interessante que isso também, nós precisamos ler mais sobre isso, estudar mais sobre a questão do reino e a pedagogia desse reino de Deus, porque às vezes nós ficamos meio desesperançosos quando começamos a olhar para tudo à nossa volta e parece que tudo vai sucumbir. Mas Deus falou que, apesar desse reino começar como um grão de mostarda pequenino, e ele cresceu, começou com 12, depois do Pentecoste foi se expandindo. Na primeira pregação, quase 3.000 pessoas se renderam, e chegando em vários lugares do mundo, chegando a me alcançar e a te alcançar. Então percebam que vai haver um momento histórico e cumprimento profético que esse reino vai transpassar todos os reinos da terra. E só existirá um único reino, aonde Jesus reinará para todo sempre, e nós vamos celebrar o seu glorioso nome para todo sempre. E isso deve gerar vida, deve gerar esperança, deve gerar fé autêntica, principalmente diante das tribulações e provações que acontecem na nossa caminhada de vida cristã. Agora, entrando no texto que foi lido nesta sessão, quando Jesus agora leva os seus discípulos, dentro dessa temática da pedagogia de Deus, eu quero extrair pelo menos 5 lições, 5 verdades eternas e espirituais contidas nas entrelinhas desse texto. Percebam que a primeira verdade aqui, que Jesus agora, como um bom professor, é um relacionamento de mestre com discípulos. O dia todo, Jesus estava ensinando o estabelecimento do reino e a receptividade dos corações dos ouvintes por meio de discursos do poder da palavra no estabelecimento desse reino. É tipo aquele professor que acabou de dar uma aula e agora, de forma, o elemento surpresa, diz: turma, fechem agora os seus livros e vamos fazer um teste, vamos fazer uma prova. E quando chegou no final da tarde, Jesus diz: vamos para o outro lado do lago, do mar da Galileia. Aqui a primeira verdade extraída, depois de um dia extremamente exaustivo, depois de um dia bastante cheio de agenda lotada, muitas aulas a céu aberto, dada pelo Mestre Cristo Jesus. Mas ele diz: olha, vamos para o outro lado. A primeira verdade aqui, que dentro dessa pedagogia do reino de Deus, Jesus tira eles de um campo de teoria e trazem para o campo de uma provação, de um teste, para ver se eles estavam compreendendo o que ele tinha ensinado por meio das parábolas. Irmãos, não adianta lermos a Bíblia, nos congregarmos, se quando vem os testes na nossa vida, na minha e na sua vida, nós não lembrarmos de tudo aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor. O colocar em prática, ele realça, ele ratifica, ele testifica aonde está o nosso coração. Ele carimba se de fato a nossa fé ela é genuína ou não.
eles estão aqui obedecendo uma ordem expressa de Jesus. No final da tarde, Jesus diz: vamos ao outro lado do lago. Eles estão em obediência, saindo do campo da teoria e agora indo para fazer um teste ao vivo e a cores. Jesus está mudando de direção para fazer com que eles façam um link, uma ligação, um vínculo com aquilo que eles acabaram de ouvir durante todo o dia por meio de parábolas. Quando eu estava estudando isso aqui, e aí eu pedindo iluminação de Deus para entender algumas coisas, eu me lembrei de uma vez que eu preguei na parábola do bom samaritano. Uma bênção, a igreja estava lotada, lá na cidade operária. E aí, glória a Deus, aleluia. E aí, fiquei para fechar a igreja neste dia. E aí, a cidade operária, domingo à noite, já quase 9 horas da noite, eu já próximo de chegar em casa, uma outra rua, parece que eu estava vendo miragem. Assim, a uns 15 metros, eu olhei um negócio grande assim no meio da pista. E aí eu não estava acreditando. Era um corpo jogado no meio da pista. E eu tinha acabado de pregar sobre a parábola do bom samaritano, que fala de um corpo que está no meio da estrada, que acabou de haver sido saltado, estava todo ferido e machucado. Aonde passou um sacerdote, passou um levita, e todos ignoraram, mesmo com a sua ortodoxia, morta, não viva, é claro. E eu fiquei olhando, só que ele não tinha sido assaltado, ele tinha passado o dia todo tomando todas, e estava lá todo urinado e impossibilitado, e não sabia onde era a sua casa. Mas a grande realidade é que eu tinha acabado de sair do púlpito e pregado palavras, e agora o próprio Cristo, que está tirando os discípulos do campo do discurso e colocando para a prática, para que eles se lembrem: vocês estão compreendendo o que eu estou ensinando para vocês? É isso que vocês de fato, vocês estão calculando o preço do chamado de vocês? E aí, agora, um corpo que está embriagado, um corpo fica mais pesado, e eu estava de bicicleta, se eu levar ele na garupa, ele vai cair, ainda vai me derrubar. Aí Deus levantou uma outra pessoa, um jovem que eu não conhecia, e colocamos aqui no ombro de cada um e levamos ele até a sua casa. Mas a grande realidade é que, ao sairmos daqui hoje, após ouvirmos essa mensagem do Senhor mais uma vez, mais um domingo, não precisa chegar amanhã, é ao sairmos daqui, talvez ao chegar na porta da nossa casa. Alguns testes estão te aguardando, alguns testes estão me aguardando. Então, o que testifica se eu estou em Cristo ou não é esse link diário, contínuo e constante entre sair do campo da teoria e, quando chegar as provações da vida, eu conseguir usar as ferramentas dos céus dadas pelo Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade que está sendo extraída aqui. Vamos para o outro lado. E isso nos tira uma certa zona de conforto. E eu estou vendo Deus fazer isso nesta igreja aqui, nos tirando da zona de conforto, para que venhamos experimentar coisas grandiosas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou vendo isso, eu creio que o pastor André e muitos de vocês também estão percebendo isso em vocês e na vida de alguns irmãos. E o que o pastor André falou dessa participação é apenas a ponta do iceberg do que já está começando a acontecer. Então devemos estar disponíveis a sairmos desse campo do discurso e agora sermos instrumentos poderosos
nas mãos de Deus para alcançarmos outras pessoas, assim como um dia nós fomos alcançados através da vida de alguém que Deus levantou e usou para mim e para você. Segunda verdade revelada nesse texto é quando fala que depois que eles obedecem a Jesus, eles entram no barco e logo de imediato, repentinamente, levantou-se um forte vendaval. Sabe o que eu consigo enxergar aqui, irmãos? É que dentro dessa pedagogia do reino de Deus, ela revela os conceitos e as motivações equivocadas acerca do reino e do Cristo. Por quê? Porque na teologia de muitos, se Jesus está no barco, nada de mal pode me acontecer. Se Jesus está na minha vida, eu não posso ser alcançado por nenhum tipo de malefício. Já ouviram esse tipo de teologia? Que se Jesus estiver na minha vida, eu estou isento de alguma enfermidade, eu agora vou prosperar. E isso nos leva a alguns questionamentos. Por que repentinamente veio um grande vendaval? No Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, ela é uma espécie de uma bacia que fica entre montanhas. E entre essas montanhas há desfiladeiros. E que entre esses desfiladeiros percorrem grandes ventos em alta velocidade. E até hoje é assim. Eles que eram experientes na arte da pescaria, eles já tinham passado por várias tempestades, mas essa foi diferente, porque diz que as ondas batiam contra aquele barco, era como se fosse um grande monstro tentando tragar aquele barco, e eles viram a morte de perto. É engraçado que pessoas que pegam esse texto isolado, de que Jesus acalma a tempestade, iria falar apenas que não se preocupe, Jesus vai vencer todas as tuas tempestades. Já ouviram mensagem desse tipo? Não se preocupem, Jesus, você agora entregou a sua vida para Jesus, todos os teus problemas serão resolvidos. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porém, eu sinto muito em lhe dar uma informação, que talvez, quando nós nos convertemos a Cristo, somos chamados não apenas a crer, mas padecer por Ele também. Isso é um pouco difícil de engolir quando passamos por isso, mas é uma verdade revelada e bíblica. Não somos chamados apenas para crer, mas para padecer por Ele. E a situação às vezes se torna um pouco mais angustiante quando não temos respostas para essas razões de padecermos. E Deus às vezes não nos dá resposta. Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos encoraja, Ele nos levanta diante do nosso desânimo e nossa fraqueza, mas às vezes não traz as respostas plausíveis. E é interessante que quais são os conceitos que você tem acerca do reino de Deus e da pessoa de Jesus Cristo? Quais são as motivações que levam você a obedecer a Cristo? É apenas para que você melhore financeiramente? É apenas para que você seja curado de uma enfermidade? E nós cremos em milagres. A Igreja Batista Regular Ebenezer crê em milagre, crê no poder de Deus, mas nós precisamos compreender que há uma pedagogia por detrás dos milagres. E aqui nesse texto, quando ele acalma o mar, ele está mostrando para os seus discípulos a sua natureza e o porquê ele veio e qual era a sua missão. E nós não podemos desassociar essa operação de milagres acerca de quem Jesus Cristo é. É interessante que em Mateus, olha como é interessante, em Mateus, capítulo 16, Jesus faz duas perguntas a partir do versículo 13. Quem os outros dizem que Jesus é?
Aí eles vão dar a resposta lá. Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é Elias, ou qualquer um dos profetas. Aí ele se direciona agora para os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Se alguém pergunta agora para você, quem é Jesus para você? Muitos acham Jesus um cara que é cheio de exemplo moral e se limita apenas a uma boa moralidade. Só que aí existem outros líderes que também têm algumas morais, mas não passa disso. Jesus está acima de qualquer moral. E aí Pedro, levantado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, olha, tu só compreendestes isso, não foi pela carne, mas foi pelo meu Espírito, não foi pela tua própria capacidade de compreender essa verdade, mas foi porque te foi dado do céu. Você recebeu esse entendimento para compreender essa verdade messiânica e redentora na pessoa de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos observar que Jesus, após ter operado a multiplicação dos pães e dos peixes, ele vai relatar acerca do maná que os pais do qual ele estava conversando ali naquele momento tinham recebido, e que não era Moisés que havia dado aquele maná. E aí Jesus vai dizer, fazendo um link, ele vai dizer, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí o povo diz, após experimentar a multiplicação dos pães e dos peixes, aí eles fazem um pedido, dai-nos deste pão. Aí Jesus em seguida diz, está vendo aí, ó, vocês me viram, mas não creram. Vocês não entenderam. Nesse mesmo texto, eles queriam à força proclamar Jesus como rei. O povo não compreendeu quem era Jesus. E Marcos está tendo a preocupação primordial de mostrar quem de fato é Jesus. A igreja precisa compreender que tudo que nós fazemos passa por essa verdade. A evangelização, o louvor, o ministério com as crianças, tudo isso depende dessa verdade de compreendermos quem é Jesus. Nós respiramos essa verdade. A centralidade do Evangelho é Jesus Cristo. Parece algo redundante, né? Que o cristianismo sem Cristo não existe. Mas por que é preciso falar isso hoje? Porque é o que está acontecendo. Muitas igrejas que se dizem ser cristãs, sem o verdadeiro Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. É um Cristo estranho. É um Cristo que está disponível e é subserviente aos desejos e aos caprichos humanos. A multidão ainda não entendia quem era Jesus. Os discípulos também estavam tendo essa dificuldade, estavam nesse processo de aperfeiçoamento, assim como eu e você que se encontra aqui nesta noite. A multidão vê Jesus apenas como um operador de milagres e rei em potencial. A multidão se focaliza em Jesus por conceitos e motivos errados. Quando nós não compreendemos a identidade de Jesus, nós o procuramos por motivos totalmente equivocados. E é justamente essa segunda verdade que revela o conceito e as motivações equivocadas do reino e do Cristo. Fazendo um link com esse versículo 37, ainda dentro dessa segunda verdade, olha a pergunta que eles fazem incomodados porque Jesus estava dormindo num travesseiro. Aqui esse travesseiro era o banco do timoneiro do barco. Não era que alguém levou um travesseiro, era provavelmente uma almofada daquele que ficava do timoneiro do barco e que ele encostou a cabeça ali para descansar porque ele estava bastante exausto. Não te importas que morramos? A ideia aqui, sabe o que está por detrás dessa pergunta? Os discípulos compreenderam que Jesus
os estava negligenciando o cuidado para com eles, que Jesus estava indiferente para com eles. Quantas vezes eu e você, diante de um aperto, de uma provação, diante de um aperto, de uma pressão, quando eu li esse texto eu comecei a sorrir, porque não muito tempo eu fiz uma oração parecida com essa questão aqui. Senhor, não te importa que morramos, eu estou te seguindo fielmente, eu estou aqui te obedecendo, eu estou crendo no teu evangelho, eu estou fugindo de uma vida pecaminosa, e por que que isso me acontece? Por que que isso está me acontecendo? Só que nós estamos compreendendo muito mal o evangelho de Jesus Cristo. No Salmo 44, esse salmo depois, não façam agora, mas em casa, uma atividade de casa, leia o Salmo 44, porque ele se casa perfeitamente com essa pergunta, e que nos leva a conceitos e motivações equivocadas acerca do reino de Deus e do Cristo, revelado aqui nesse texto. Aqui no Salmo 44, vai falar de um lamento nacional, aonde quem o escreve está rememorizando como os antigos falavam de como Deus os livrou diante dos inimigos. A primeira parte desse salmo é só relatando isso. É um louvor de gratidão a Deus pela fidelidade de Deus, dos seus livramentos e dos seus grandes feitos para com os antepassados de Israel. Mas quando chega no versículo 17 e 22 desse salmo, ele vai dizer, olha, mas conosco é diferente, nós estamos passando por uma crise, o Senhor nos rejeitou, e aí do 17 ao 22, é escrito dizendo, olha, nós não quebramos a tua aliança, nós permanecemos fiéis a ti, é como se estivesse falando em outras palavras, porque isso está nos acontecendo. E o fechamento do salmo é justamente parecido com esse incômodo que os discípulos sentem quando vem o seu mestre dormindo no travesseiro. Mestre, não te importa que morramos, porque tu ages com indiferença, porque tu estás nos negligenciando, nós te obedecemos, o Senhor pediu para nós entrarmos no barco para passarmos a outra margem, e porque que estamos à beira da morte, e o Senhor está aí, de boa, despreocupado, não demonstrando nenhuma atenção para conosco. Por que, meu mestre? Lá no Salmo 44, o fechamento é um clamor. E esse clamor vai usar a expressão, eles vão ter a mesma percepção que os discípulos estão tendo. No versículo 23 e 24, no fechamento desse salmo, olha como é que eles fazem esse clamor. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeite para sempre, porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Como faz um casamento perfeito? Eles usam a expressão, a percepção que eles têm é que Deus está dormindo, que Deus está alheio ao seu sofrimento, à sua dor, às suas angústias. E o texto vai sendo direcionado para isso, para mostrar que Ele é um Deus transcendente, mas que logo, logo Ele vai mostrar a sua imanência, que Ele decidiu se revelar aos homens e está entre os homens. É interessante isso. Às vezes, nós usamos como critério. Eu não sei como é que isso começou. Que se eu estiver sendo fiel em Deus em tudo, as coisas eu vou experimentar grande bonança de forma ininterrupta. É um grande equívoco da nossa parte. A grande questão é que, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 16, se estás sofrendo por ser cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por esse nome. Ou seja, a Bíblia às vezes não vai te dar respostas. Mesmo você sendo fiel a Deus,
mesmo você crendo no poder do Evangelho que te alcançou, mesmo você tendo uma vida frutífera para a glória de Deus, mas ainda assim vamos ser de vez em quando assolados por coisas que nos angustiam, e às vezes podemos ter a mesma percepção do Salmo 44, no Antigo Testamento, e dos discípulos aqui no Novo Testamento. Porque dorme, Senhor, levanta-te, não te importas que pereçamos, não te preocupas com a nossa dor e com a nossa aflição, mas ainda assim devemos nos encontrar desafiados a permanecermos fiéis e a não apostatarmos da fé. Esse é o grande desafio. E não como alguns dizem que para provar a existência de Deus, quer que Deus desça do seu trono e mostre algo miraculoso. Isso é viver por fé no Filho de Deus. Então esta é a segunda verdade que revela os conceitos e as motivações equivocadas acerca do reino de Deus e de Cristo. Agora nós vamos compreender um pouco mais a terceira verdade, que é justamente no versículo 38, que Jesus, com toda aquela tempestade, o texto vai dizer que Jesus estava dormindo. Você já passou o dia todo ensinando, pela manhã e pela tarde? Como você se sentiu à noite? Extremamente exausto. E eu olhando esse texto e lendo alguns comentários, e aí eu fiquei imaginando, principalmente aumenta o cansaço quando os alunos não demonstram nenhum interesse. Quando os alunos estão um pouco se lixando para o professor. E hoje, abrindo um parênteses, cada vez mais está ficando muito difícil ser professor na nossa nação brasileira. Eu tinha um sonho de ser professor em escola pública. Eu ainda estou diminuindo um pouco esse sonho. Ainda não morreu totalmente, mas porque os alunos estão batendo nos professores, e aí eu prefiro talvez apanhar por proclamar o Evangelho de Cristo. Talvez seja mais interessante, mais louvável, do que apanhar de aluno por tentar ensinar para dar alguma aula de história ou de filosofia. Então nós observamos que nessa terceira verdade, nesse terceiro ensinamento dentro da pedagogia de Deus, o que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos e mostrar para a sua igreja em nossos dias através desse texto? Ele está nos revelando a existência da plena humanidade de Cristo. Às vezes nós falamos da humanidade de Cristo como se fosse alguma coisa qualquer, corriqueira. Mas nós vamos trabalhar algumas razões aqui nesta noite que nos levam a entender profundamente a importância e a necessidade para a Igreja de Cristo sobre a compreensão dessa plenitude da humanidade de Cristo, da plena humanidade de Cristo. E aqui fica claro, após um dia de muito ensinamento, de muita caminhada, uma exaustão por parte de Cristo. Ele está cansado. As Escrituras, irmãos, vai nos apresentar Jesus como sendo plenamente humano e plenamente divino. Ele é uma pessoa onde há duas naturezas, uma humana e uma divina, que nós chamamos de a natureza hipostática de Cristo. É uma pessoa, porém com duas naturezas. E esse texto aqui, ele faz esse casamento perfeito. E aqui nesse versículo 38, ele nos revela dentro dessa pedagogia do reino a plena humanidade de Jesus Cristo. É verdade que a declaração da humanidade plena de Jesus, ela é essencial para a fé da igreja. Tanto é que o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, e na sua segunda carta, no versículo 7, ele vai bater piamente que aquele que nega, todo aquele que nega que Jesus vem em carne ou vem em corpo, é o anticristo. Ele bate isso de uma maneira frontal, cabal. Era uma heresia frontal, basilar, fundamental, que constrói aonde a igreja está alicerçada. E se retira esse fundamento, não sobra mais nada. Por isso, é importantíssimo
nós mergulharmos na doutrina da plena divina humanidade de Jesus Cristo. Mas aqui nessa terceira revelação, nesse terceiro ensinamento, nessa terceira verdade, nós estamos observando que está sendo dada uma pista dessa plena humanidade de Jesus Cristo. E aí você pode estar se perguntando, mas qual é a importância e a necessidade para mim, que creio em Jesus, saber sobre essa plena humanidade de Cristo nesse primeiro momento? A outra verdade vai ser sobre a divindade. Primeiro, a importância e a necessidade da plena humanidade de Cristo para que ele fosse um exemplo de humanidade para os seus discípulos. A gente observa isso na primeira carta de Pedro. Isso é importante para que seja cumprido o propósito de Deus em relação à criação. Em Efésios 1:22 fala que tudo foi colocado, se sujeitou debaixo dos pés de Cristo, após a sua morte e a sua ressurreição. É importante nós compreendermos sobre essa verdade revelada, a plena humanidade de Jesus, porque ele poderia nos representar genuinamente como o segundo Adão. No primeiro Adão nós caímos e no segundo Adão nós somos vivificados. No primeiro Adão nós fomos condenados, no segundo Adão agora nós somos justificados. E louvado seja Deus por isso. Então, para que ele nos representasse. Então você começa agora a dimensionar como é fundamental e como isso deve trazer esperança, vivacidade, alegria aos nossos corações ao compreendermos sobre essa verdade da plena humanidade de Jesus Cristo. Mas ela também é importante porque era necessário que ele viesse em corpo, em carne, para que ele estivesse sob a lei, para poder cumprir toda a lei. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui na presença dele, celebrando o nome glorioso dele. Cristo, ele participou da condição daqueles que ele iria resgatar. E quando o texto, o autor aqui, faz questão de deixar relatado que Jesus estava dormindo, era para mostrar essa verdade da plena humanidade de Cristo Jesus. Ele também, por meio da sua plena humanidade, isso ficou uma grande dívida que ninguém poderia arcar. A humanidade, a plena humanidade de Cristo veio para que fosse arcado moralmente, fisicamente e espiritualmente com as consequências do pecado do povo. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27, para nós lermos. Você vai ler na sua Bíblia e eu vou ler daqui, e nós podemos glorificarmos a Deus pela sua plena humanidade, que é a terceira verdade revelada aqui nessa pedagogia do reino. Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27 diz assim: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Por isso, havia a necessidade da plena humanidade de Cristo, aonde não precisa mais da repetição como era no Antigo Testamento. Ele se oferece uma única vez e a validade é para toda a eternidade. O que é mais interessante, deixe sua Bíblia aberta ainda na carta aos Hebreus, no livro de Hebreus, e abra lá no capítulo 4, versos 15 e 16, ainda falando sobre a sua humanidade, a sua plena humanidade. Porque é importante nós estudarmos sobre a plena humanidade de Jesus.
para que ele pudesse simpatizar com os seus, já que ele estaria sujeito com as mesmas tentações. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Esse texto nós devemos colocar nas paredes dos nossos quartos ao acordarmos e nos depararmos com ele continuamente, para que nós possamos nos lembrar continuamente do que ele fez em nosso favor e para que possamos aguardar a sua vinda com alegria, mesmo diante das provações e das lutas, das tribulações. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Cristo experimentou o que nós experimentamos, e por causa da sua plena humanidade, nós podemos agora, pela revelação bíblica, entrar no trono da graça de Deus com confiança. Não entramos mais com medo da acusação do nosso adversário, porque há uma promessa para entrarmos continuamente no trono da graça de Deus, para encontrarmos graça, favor no tempo oportuno. Então, se você está triste, entre com confiança no trono da graça. Se você está alegre, entre no trono com confiança ao trono da graça. Se você está passando por um momento de dúvidas em relação à sua fé, entre com confiança no trono da graça. Se está com fé, entre com confiança no trono da graça, por causa dessa realidade do que ele experimentou em favor daqueles que ele iria resgatar. A compaixão de Cristo por nós, meus amados irmãos, ela está baseada na difícil experiência do que ele iria suportar. Ou seja, ele enfrentou as mesmas tentações que nós. Tem um outro texto em Hebreus que ele é chamado de irmãos. E nós somos chamados de irmãos. Há essa solidariedade, além da representatividade, essa solidariedade do que ele experimentou. Ele assumiu essa difícil experiência e ele encarou essas tentações. Lá no Getsêmani, onde ele experimenta aquela profunda angústia antes da sua crucificação. Senhor, passa de mim este cálice, mas contudo faça-se a tua vontade. Às vezes isso serve para nós olharmos para Jesus e não desistirmos e continuarmos perseverando na nossa fé. Porque a nossa fé não está fundamentada no que Ele pode nos ofertar, mas a nossa fé, a fé genuína de uma igreja bíblica, de uma igreja que adora a Deus em espírito e verdade, ela está fundamentada na pessoa bendita do que Ele é. E Ele é plenamente homem, plenamente Deus entre os homens. Glórias a Deus por isso. Essa temática tem sido abandonada nas igrejas. Jesus é mais um cara legal. Jesus é mais um espírito evoluído. Jesus é um cara que te entende, é um cara que te compreende. De fato, Ele te entende, Ele te compreende. Mas é necessário que você também compreenda quem Ele é primeiramente. E não apenas fazê-lo dele com um atendimento self-service. E que você vai em um restaurante e que se você não é servido de uma maneira de acordo com as suas expectativas, você chama o gerente e vai reclamar: olha, fulano aqui não me atendeu muito bem, essa comida não está muito legal. Com Jesus as coisas são bem diferentes. A pedagogia do reino é diferente, a pedagogia de Jesus Cristo é diferente. Dentro desse texto nós vamos ver uma quarta verdade. Quando lá no versículo 39 ele acalma o mar.
Aquieta-te e acalme-se, e o vento se aquietou e fez completa abundância. A quarta verdade revelada aqui nessa pedagogia, enquanto a terceira ele fala da plena humanidade, aqui ele está revelando a plena divindade de Cristo. Olha que interessante. Nas escrituras judaicas, no Antigo Testamento, a ênfase era sempre ensinar que apenas Deus controla o mar e a criação. Os profetas, em alguns momentos, eles celebram com uma evidência certo poder de Deus em redimir o seu povo, como quando ele passa pelo Mar Vermelho, quando Deus dá ordem para que haja uma divisão das águas ali. Então, nas escrituras judaicas já havia esse entendimento que somente Deus tem o controle sobre a natureza, sobre o mar, sobre todo o universo. Mas aqui o texto está entrando na questão do vento e do mar. Então nós percebemos que Jesus está usando o mesmo linguajar que nos remete a Deus no Antigo Testamento, ao ato criativo, que nós vamos observar isso lá em Jó, no capítulo 26, e a ação redentiva de Deus, a travessia do Mar Vermelho, lá no Salmo 106. Então percebam que aqui fica claro a verdade revelada da plena divindade de Jesus Cristo. Mas assim como nós nos perguntamos por que é necessário compreendermos a plena unidade, nós repetimos a mesma pergunta: qual a importância e a necessidade de a igreja se aprofundar e se firmar acerca dessa quarta verdade dentro dessa pedagogia do reino, sobre a plena divindade de Cristo? Primeiro, que foi por essa plena divindade, nessa união dentro de um único ser, que foi possível haver o cumprimento de maneira perfeita da lei, porque senão nós estaríamos perdidos. Um outro objetivo, esse texto nós abrimos hoje pela manhã na escola bíblica, mas esse eu vou pedir carinhosamente que todos abram, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Texto maravilhoso, texto glorioso. João 1,16. Quem pode ler? 18 ou 16? 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés fez um pedido para ver Deus, mas isso era impossível, porque ninguém poderia olhar Deus e permanecer vivo. Seria fulminado pela glória de Deus. Porém, há uma forma, e é a única forma de nós crermos verdadeiramente em Deus, sermos reaproximados por Deus, pela manifestação da revelação do Deus unigênito. E esse Deus unigênito que o apóstolo João está tratando aqui é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele veio entre os homens na sua encarnação, plenamente divino e plenamente humano, revelando o seio do Pai, a intimidade do Pai aos homens. Então, quando nós cremos em Jesus, nós estamos crendo em Deus. Por isso que vai haver várias passagens na Bíblia que diz que quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem a vida. Por quê? Porque negar o Filho é negar o Pai. Não tem essa história de, eu estou com o pai, mas não estou com o filho. Não, tu não está nem com o filho, não está com o pai. Tu não está com nada. Tu não está com nenhuma coisa e nem nada. Está perdidinho. Então nós observamos, para cumprir perfeitamente a lei, segundo a necessidade dessa quarta verdade, da plena divindade de Cristo, era para revelar Deus aos homens, revelar a paternidade de Deus e a vontade de Deus aos homens, e nos religar com Ele novamente. Então, nesse sentido, Jesus Cristo é a nossa verdadeira religião, no sentido original do religar de Deus.
não no sentido institucional, mas no sentido daquele que tem o poder e a eficácia total, completa e cabal de nos religar, de nos reconciliar com Deus novamente por meio da fé, nos seus feitos e na sua obra redentora na cruz do Calvário. Amém. Uma outra necessidade dessa divindade do Redentor é para que ele, de maneira definitiva, derrotasse Satanás e libertasse aquele que estava escravizado sob o seu poder. Eu sou um exemplo disso, você é um exemplo disso. Uma verdade tremenda que está em Gálatas 3 é que essa plena divindade de Jesus levou ele a suportar o peso da culpa e da ira que era para ser derramado sobre nós, foi derramado sobre ele. E isso só foi possível por causa da sua plena divindade. Porque se ele fosse só plenamente humano, ele não suportaria. Ele também seria fulminado pela glória de Deus. Por isso a necessidade de ele ser uma pessoa divinamente humana, com essas duas naturezas, para constituir um caminho perfeito e imaculado, conduzindo o homem a Deus. E por último, dentro dessa verdade, qual a importância e a necessidade quando ele acalma o mar e que eles ficam admirados, maravilhados, atemorizados, para que ele pudesse apresentar-se como um sacrifício perfeito e aplicasse de forma eterna os seus méritos ao seu povo. Essa verdade aqui eu achei fenomenal. A plena divindade de Cristo, nessa união hipostática com a sua plena humanidade, ela nos garantiu algo que vai perdurar para todo o sempre. Por isso que aqueles que são alcançados pela graça de Jesus, o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus e você passa a ter uma convicção de que você é salvo. Não porque você merece, não porque você é bom, mas tudo ao contrário, mas porque Ele te alcançou soberanamente, amorosamente, e isso é realizado para todo sempre. Por isso, isso nos faz, nos encoraja a perseverarmos e a desenvolvermos, como fala em Filipenses, a nossa salvação, ou seja, a testificar na nossa caminhada, por meio de frutos dignos de arrependimento, que nós fomos alcançados por essa graça salvífica. É gerada uma convicção, uma firmeza desta grande salvação, e ela tem validade para toda a eternidade. Por isso é importantíssimo e necessário a igreja ler, estudar, mergulhar acerca dessas doutrinas da plena humanidade, da plena divindade de Cristo Jesus. E a última verdade revelada aqui nesse texto, no verso, pelo menos que eu consegui encontrar, mas com certeza existem mais, vai revelar dentro dessa pedagogia o nosso maior problema. Anteriormente, no versículo 38, foram os discípulos que fizeram uma pergunta para Jesus quando viram ele dormindo. O acordaram é mestre? Não te importa que morramos? Agora, depois que ele é acordado pelos discípulos, ele acalma o mar, ele repreende o mar, manda ele se calar. Em algumas versões tem emudece. Essa expressão emudece no grego é a mesma que é usada nos capítulos anteriores, quando ele manda os demônios que estavam querendo revelar a identidade deles e manda eles se calar. É a mesma expressão ali, que ele está dando ordem aos demônios, ele está dando ordem ao vento e ao mar para que ele se acalme, para que ele se aquiete. É como eles estão dizendo assim, ó, calem a boca. Né? É a mesma expressão grega que é utilizada para manifestar o seu poder sobre ações demoníacas, e agora aqui nesse texto sobre o mar, o vento e o mar. A última verdade agora é que dentro dessa pedagogia, irmãos, ele está revelando o nosso maior problema. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
talvez o maior problema dos discípulos e talvez o nosso maior problema e talvez o maior problema da igreja evangélica brasileira é que está construindo uma fé sobre um antropocentrismo e não sobre um cristocentrismo biblicamente falado. E isso nos faz perceber que o maior problema não está ao nosso redor. O maior problema talvez não era a tempestade, mas era a incredulidade dos discípulos. Será que essa não seja a minha maior problemática também? A minha incredulidade? Eles já tinham experimentado proezas, já era para eles terem uma noção de quem ele era. Quando ele lançava as parábolas na multidão, ele só revelava em particular para os discípulos, pelo menos dentro desse capítulo 4 aqui, as parábolas acerca do reino, da expansão do reino, que envolvia o próprio Cristo. Então a causa do desespero, irmãos, não era a tempestade, mas era a incredulidade do coração dos discípulos. Jesus, ele repreende o mar pela sua fúria, e agora, logo depois, ele vai repreender os discípulos por causa da sua falta de fé, por causa da sua incredulidade. Então, às vezes, o nosso maior problema é nós avaliarmos que tipo de fé nós estamos desenvolvendo na nossa vida cristã. Em Hebreus capítulo 5, o autor de Hebreus vai mostrar algo, dizendo assim que era desejo deles lhe trazer um alimento sólido, porém eles estavam tardios em ouvir. A palavra tardios lá em grego traz a ideia de negligência. Não é tardios porque chegou tarde para um compromisso na questão no tempo e no espaço, mas a ideia é de uma negligência, de uma indiferença. É interessante que os discípulos, quando perguntaram, mestre, não te importa que morramos? Eles compreenderam que Jesus estava sendo indiferente, mas eles estavam sendo indiferentes com a revelação que estava sendo dada a eles ali, naquela tempestade. Muitas vezes, nós estamos também sendo indiferentes, negligentes, para com o que Deus está nos ensinando. Deus quer fazer com que nós mergulhemos em uma intimidade com Ele, diária, contínua e constante. Deus não quer apenas que vivamos uma ortodoxia morta. A doutrina é até correta, mas a vida não tem paixão, não tem entusiasmo, não tem o ardor do primeiro amor contínuo, a qual nunca deve se apagar. E nós precisamos refletir e trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação que nós temos que observar é que a dinâmica do reino é um constante transportar do campo da teoria para a prática. Por isso, Deus está nos desafiando diariamente a sairmos da nossa zona de conforto, da nossa zona de comodismo, para que nós saiamos e dizemos assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para servi-lo. O que tu queres de mim? Nós vamos ter uma vigília daqui a algumas semanas. Vamos estar evangelizando. É tempo de proclamar. Antes de sair de casa, hoje o negócio lá estava meio tapado, hoje lá. Mas eu estava saindo para vir para cá, aí eu entrei dentro do carro, aí tinha uma moto assim na porta de casa assim. Aí o proprietário chegou e foi tirar. E uma vez eu pensei que ele até queria me agredir uma época aí, que ele estava com o carro na porta, saiu com uma cara muito enfesada, né? Aí eu também fiquei na minha. Mas aí hoje foi diferente. Eu ainda não tinha ligado o carro, eu abaixei o vidro, eu estava com uns folhetos dentro do carro, do evangelismo lá do ponto de pregação. E hoje parecia um outro homem, esse rapaz estava lá bebendo. E aí ele pegou e me olhou e opa, beleza, eu peguei na mão dele assim firme, né? Não deixei escapar essa oportunidade. Eu digo, como é o seu nome? Eu posso
o senhor me permite estar orando pela sua vida? Né? Aí memorizei o nome dele. Eu posso estar orando pela sua vida? Aí entreguei um folheto. Eu digo, não se preocupe. Aí eu ainda disse mais. Você aceita eu ir na sua casa para fazer um estudo bíblico? E ele disse que sim. Né? E aí eu digo, não se preocupe que eu não vou lá encher a sua cabeça de proposta de religiosidade. A gente só vai aprender junto um pouco de como Deus tem se revelado aos homens, e os homens estão fugindo dessa revelação de Deus. Aí ele disse assim, rapaz, a minha esposa é evangélica. A esposa dele serve a Deus, né? E ele sempre está lá. Então, isso me levou a vibrar com alegria. Sabe por que às vezes, irmãos, a gente está desanimado na fé? Porque a gente não tem mais aquela disponibilidade de sair do campo do discurso para o campo da prática. Nos acostumamos há muito tempo a ficar sentados. E a nossa mente entra numa espécie de letargia. Precisamos sair daqui para evangelizarmos e proclamarmos esse Jesus que estava se revelando para os seus discípulos quem ele era, que um dia se revelou para mim e para você, e agora através desta igreja, nós precisamos dizer para essas pessoas quem é Jesus também. E crer que dentre 10 existam eleitos de Deus entre elas. E pela fé nós vamos proclamar, por obediência nós vamos proclamar. Esta é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que o evangelho proposto por Cristo, a sua pedagogia, não é às vezes apenas resolver todos os nossos problemas, mas é nos levar a um crescimento diário de intimidade na presença dele. Porque quando crescemos em intimidade e em comunhão com Cristo, somos capacitados e habilitados para enfrentarmos as tempestades da nossa vida. Não é apenas usar o texto isoladamente, onde fala de tempestade, e aplicar de uma maneira irresponsável e dizer, olha, venha para Jesus e as tuas tempestades sumirão. Não. A graça de Jesus, a pedagogia do reino de Cristo, ela nos habilita a encararmos as pressões da vida, as tribulações da vida, aquilo que tenta nos angustiar, aquilo que tenta ofuscar a nossa fé, nos abalar, fazendo com que nós venhamos nos retroceder, a ponto de não querermos mais orar, a ponto de não querermos mais meditar continuamente na palavra eterna de Deus, a fim de não desejarmos mais estar junto com os irmãos, sendo regados pelo amor de Deus. Essa graça nos habilita para encararmos com as ferramentas adequadas. Essa é a segunda aplicação. A terceira e a última aplicação, irmãos, que precisamos compreender, que toda a vida da igreja, toda a programação da igreja, todas as atividades, todos os ministérios desenvolvidos terão êxitos em suas dinâmicas e realizações quando estão fundamentadas na identidade de quem Jesus é, na sua plena divina humanidade. Porque se nós compreendemos adequadamente, biblicamente, da maneira como é revelada no texto, quem Jesus é, nós vamos compreender apropriadamente, adequadamente, qual é a principal missão da igreja aqui na terra, até que Jesus Cristo volte. E que nós possamos mergulhar, pelo poder do Espírito de Deus, a cada dia mais, em quem Jesus Cristo é, por meio da nossa vida de oração, por meio da nossa meditação bíblica diária, e compreendermos qual é a nossa missão, qual é a principal missão da Igreja Evangélica Brasileira aqui na Terra. Qual é a missão da Igreja Batista Regular Ebenezer no seu bairro? Qual é a missão do membro e do congregado da Igreja Batista Regular Ebenezer na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, até que Cristo volte? Que
a graça do Senhor nos envolva de tal forma, nos encorajando a crescermos na sua graça e no conhecimento de quem Ele é, como fala o apóstolo Pedro. E eu agradeço ricamente esta oportunidade, essa grande responsabilidade de anunciar a bendita palavra do nosso Mestre, do nosso Redentor Jesus Cristo. Deus seja louvado.